Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa live Cafeína. É sempre um prazer iniciar as nossas transmissões hoje com conselhos que ninguém vai dar a você. Esses conselhos ninguém vai te dar ou porque a maioria de fato não sabe ou porque as pessoas não querem magoar você. É muito comum as pessoas esconderem de você aquilo que deu muito certo para elas por conta de um pensamento muito pequeno, acreditando que caso você ajude alguém, você vai ficar para trás, quando na verdade o processo e o princípio é totalmente diferente. Primeiro conselho, inclusive, que eu quero dar aqui para você nessa transmissão é: ajude as pessoas independente daquilo que você irá receber delas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais longe você vai chegar. Ontem eu fui ministrar uma palestra em Alphaville, da plataforma internacional, e um dos eventos que eu participei foi o exemplo Clube da Influência, ministrado pelo Pedro Bandeira, que é um amigo pessoal. Pedro Bandeira, ao longo da sua vida, foi o assessor de músicos sertanejos, como Xande Avião, Gustavo Lima, e ao longo de quase 8 anos, ele foi o cara que ajudou essas pessoas a subir no palco, organizar eventos e etc. Ao longo do tempo, o Pedro ajudou diversas outras pessoas, mesmo sem receber nada, e se conectou a influenciadores em potencial, mesmo antes desses caras serem famosos. Então ontem, no seu evento, haviam ali influenciadores que, somados os seguidores, dariam mais de 60 milhões de pessoas, eu inclusive. E ele me falou algo que eu quero trazer para você no dia de hoje. Você tem que plantar. Planta. 1 hora você vai ver o resultado. Bulhões, mas eu planto hoje e eu não vejo o resultado amanhã. É porque o plantio ele é natural, mas a colheita não é automática. Tem coisa que você vai plantar hoje e você só vai colher daqui a 2, 3 anos. Tem um pensamento a longo prazo. Até porque recompensas muito rápidas também acabam rápido demais. Quando você busca o prazer momentâneo, ele vem. Só que você não consegue construir coisas a longo prazo. Primeiro conselho que eu quero dar para você e ninguém vai te dar: ajude as pessoas. Ajude aquelas que vão mandar um direct. Ajude aquelas que querem chegar em algum lugar que você já está. Escute essas pessoas. Entenda essas pessoas e a partir desse momento oriente. Seja aquilo que não foram para você. Nosso mundo está mergulhado e imerso em pessoas egoístas e aquela que pensa não apenas nela, mas principalmente nas outras, chega muito mais longe. E eu digo isso porque ao longo dos 7 anos que eu crio conteúdo aqui na internet, antes mesmo de receber dinheiro, de ter clientes, de conseguir prosperar, eu ajudava as pessoas. Passava. Quem é que me segue há mais de 5 anos? Houve um tempo, senhores, que não havia nem o pop-up da perguntinha. Não sei se alguém é dessa época. E o que é que eu fazia? Eu pegava um print de um story e colocava: deixa a sua pergunta. E eu ia direct por direct, respondia e postava lá nos stories, o print. Então, independente se você vai ganhar ou se você não vai ganhar, ajuda. Porque quanto mais gente você ajuda, em primeiro lugar, você ativa um princípio de prosperidade, afinal a sua vida muda na frequência que você muda outras vidas. E em segundo lugar, quanto mais gente você ajuda, mais longe você chega, porque melhor você se torna. Então esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você. Para você que está chegando aqui agora, bom dia, se organize aí. Não tivemos a live de ontem porque eu estava em evento, em mentoria, mas me organizei para trazer essa live e passar um tempo de qualidade com vocês. Também vou responder algumas perguntas aqui. Em primeiro lugar, eu quero que vocês escrevam aí: ajude o próximo com o seu melhor. Porque aqui tem um ponto também. E esse ponto ele é muito importante. Escreve aí. Número 1, ajude o próximo. Quero mandar um grande abraço ao Guilherme Soares. Guilherme Soares é um seguidor, é aluno do Método FB. E ontem ele veio lá do Rio de Janeiro para o evento que foi realizado aqui em São Paulo. Tivemos a oportunidade aí de nos conhecer, né? Sempre que eu conheço um aluno, eu levo um presente. E aí, Gui, você gostou do presente que eu levei para você? Conta aí pra galera.
Se você é aluno do método FB e você me encontrar em algum lugar, tenha certeza que eu vou ter um presente especial para você, viu? É isso. Muito bom, escreva aí, ajude o próximo. Só que tem um detalhe, senhores. Ajuda com o seu melhor. Porque o trabalho que dá fazer o melhor e fazer qualquer coisa, ele é muito parecido. Mas quando você faz o seu melhor, você naturalmente tem uma percepção diferente de você. E por que isso acontece, Bulhões? Porque você vai se aperfeiçoando. Quando eu comecei a minha jornada dentro da internet e posteriormente empreendendo, eu percebi que o primeiro passo, ele não vai te levar onde você quer, mas ele vai tirar você de onde você está. Esse é o primeiro princípio. Quando você faz o seu melhor, você se torna melhor. E esse é o ponto. Thaís fez uma pergunta interessante. Quando a gente não está bem, não consegue ajudar. Na verdade, você só não consegue ajudar quando você está bem, quando você se... É como se você fosse uma espécie... Pensa uma tartaruga. Você se fecha. Aí você não ajuda. Mas as pessoas que eu mais ajudei foram nos momentos em que eu estava pior. Nos momentos em que eu estava mais mal, angustiado, sofrendo. Porque no sofrimento há naturalmente uma sensibilidade. Essa sensibilidade traz para você reflexões. E nas reflexões você consegue chegar muito mais próximo àquilo que você vai aconselhar, escutar, ajudar. Então você só não consegue ajudar se estiver mal, se você se fechar. Então às vezes é preciso sim colocar a sua dor no bolso e ajudar o outro. Isso é um princípio. Inclusive eu esqueci de mandar essa live para a galera do grupo, vou mandar agora. Esse é o primeiro conselho e aí eu já vou abrir aqui para perguntas, tá? Então escreva aí a sua pergunta, eu vou escolher alguém para responder. Eu separei alguns conselhos para você que está chegando agora. O primeiro conselho foi ajude o próximo. Você vai chegar muito mais longe, você vai prosperar e faça o seu melhor. Porque ajudar de qualquer jeito também não vai ajudar muito você. Deixa eu mandar aqui para a galera. E o evento de ontem foi sensacional, viu, galera? Palestra sensacional. Deixa eu enviar aqui pra galera. Ó, o tema da live é conselhos que ninguém vai te dar. Vou colocar aqui, só eu. Vem pra live. E bora convidar essa galera que tá fazendo churrasco aí no domingão pra entrar o domingo, começar a semana de uma maneira positiva. Afinal, não sei se vocês sabem, né? Primeiro dia da semana é hoje, né? Amanhã não. Cabeça de amendoim. Isso. Agora sim, ó, enviei pra galera, que depois o pessoal reclama. Não, eu não recebi a live. Vai receber a live, vem pra dentro e é isso aí. Vamos lá? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta. Acho que não, né? Eu tento ajudar tanto que sou feito de trouxa. Essa observação do Admelias, ela é muito boa. Porque existe uma diferença de você ajudar alguém e levar o peso dessa pessoa. É a famosa diferença entre você ensinar a pescar e entregar o peixe. O problema das pessoas que são passadas para trás é que, naturalmente, elas querem resolver não o problema do outro. Na verdade, elas querem resolver o problema do outro. E não é resolver o problema do outro, é ajudar o outro a resolver o problema dele. Isso daqui fica claro para vocês. Isso em relacionamento, então, oh meu Deus do céu, o campeão da rejeição. Eu vou até anotar aqui, porque eu vou fazer um post sobre isso, até porque ninguém fala sobre isso. Você vai escrever aqui, ó. Presta atenção em mim, tá? Você vai escrever bem assim nos comentários, ó. Não resolva o problema do outro. Não resolva o problema do outro. Ajude o outro a resolver o problema. Há uma diferença aqui, tá? Não resolva o problema do outro. Ajude o outro a resolver o problema. Qual é a diferença? Presta atenção.
Muita atenção nisso daqui. Isso é o que vai definir se você vai ser uma pessoa de alto valor ou uma pessoa que vai ser feita de otário. Essa é a realidade. Quando você tenta resolver o problema do outro, você está livrando o outro do processo dele. Todos nós, Marilson, Neuma, a Su, a Zandra, todos vocês que estão aqui têm um processo pessoal. Deixa eu só ligar esse LED aqui que eu esqueci. Eu acho que fica mais... Eu acho que eu tô bonito, mas sempre dá para melhorar. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Aê! Chega agora. Haja luz! E houve luz, não é? Então vamos lá. Todos nós temos um processo pessoal em relação aos nossos problemas. E o seu problema, naturalmente, vai movê-lo para alguma coisa. Pensa bem. Se você não tivesse passado pelos problemas que você passou ao longo da sua vida, você também não teria se movido para os lugares que você se moveu. Portanto, os seus problemas, eles vão levá-lo muito mais longe ao resolvê-los. Os seus problemas são uma espécie de processo. Quando eu resolvo o seu problema, eu estou criando a você um segundo problema, que é uma muleta emocional na qual você não aprendeu nada e lá na frente você vai errar de novo. Esse é o processo. Então, o princípio do sucesso coletivo é quando você ajuda o outro a resolver o problema dele. E não quando você resolve o problema dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma pessoa muito próxima da minha família. E essa pessoa próxima da minha família estava passando por dificuldades financeiras. Eu busquei ajudá-la. E ao longo aí de 3 meses eu jogava ali um dinheiro para ela, mandava dinheiro. E, para minha surpresa, os problemas aumentaram. E eu fui e me perguntei, mas caramba, cara, eu tô mandando grana, essa pessoa tá tendo bem mais renda do que ela tinha, e agora ela tem mais dívida. O que tá acontecendo? Ó, a chave virou. É porque eu não estava ajudando ela a resolver o problema. Eu estava resolvendo o problema dela. Quando você resolve o problema do outro, em primeiro lugar, você cria uma espécie de dependência, e dentro da dependência não há gratidão. Eu quero que você, inclusive, escreva esse princípio aí nos comentários. Na dependência não há gratidão. É loucura isso daqui, não é? Na dependência não há gratidão. Porque quem depende não é grato. É dependente. Você já viu um dependente químico falar, cara, eu sou grato por conta dessa substância? Ou o alcoólatra fala, eu sou grato por conta dessa cachaça. Na dependência, não há gratidão, há uma necessidade. Então, quando você resolve o problema do outro, você não ajuda o outro. Mas, quando você ajuda o outro a resolver o problema dele, aí sim o outro consegue progredir. Essa pessoa da minha família tinha problemas com dinheiro e eu dava dinheiro para ela. E o problema continuava. Então, eu não estava ajudando, eu estava resolvendo o problema dela. E aí vem o pior, quando você resolve o problema do outro, quem começa a acumular problema é você. Porque o outro começa a despejar em você os problemas dele e espera que você seja responsável por resolver a vida dele. E cara, isso, eu vou ser sincero, isso é revoltante. Por quê, Bulhões? Porque tem muita gente folgada no mundo. E além das pessoas folgadas, até aquelas que não são folgadas, quando você tenta resolver os problemas dela, elas criam dentro de você uma necessidade. Então você não tem que resolver o problema de ninguém, a não ser os seus. Mas você pode e deve ajudar os outros a resolver o problema deles. Esse é o ponto. Perfeito. Porque a voz muda o tom, que o Instagram tá com problema, né? E o YouTube, Bulhões, voltaremos. Por enquanto não. Vamos crescer aqui no Instagram. Eu comecei a fazer lá no YouTube. Aqui no Instagram tinha 60 pessoas. Falei, que é isso? Então vamos crescer aqui e a gente volta para lá. Fechou? Primeiro ponto é esse. Sempre ajude o outro. Mas não resolva o problema do outro. Eu quero fazer uma observação dentro daquilo que vocês inclusive têm muito problema, que é os relacionamentos afetivos. Presta atenção. Saúde, quem vai me dar saúde aí? Eita, saúde, Bulhões. Deus te ajude. Presta atenção aqui. Nos relacionamentos afetivos, isso
meu amigo, traz ainda umas consequências ainda piores. Porque no relacionamento afetivo, quando você busca resolver o problema do outro, você cria novos problemas para você. E a partir dessa ordem, a sua ajuda já não é mais ajuda. É naturalmente uma espécie de muleta. E aí você vai criar os aspectos degenerativos de um relacionamento saudáveis. Síndrome da enfermeira, a síndrome do bombeiro, o salva-vida emocional, e aí você vai tentar sempre aí se colocar como uma pessoa que resolve a vida do outro. Isso não vai acontecer. É preciso ajudar o outro e não resolver o problema dele. Perfeito? Ok. Inclusive, para ancorar essa informação, esse conselho na sua cabeça, quando Jesus está subindo para a cruz, tem a história de Simão, o Cirineu, que ele ajuda Jesus, mas ele não leva a cruz de Jesus. Então olha só que princípio poderoso. Ele ajudou Jesus, mas não levou a cruz dele. Quando eu entro aqui, faço live com vocês, meu intuito não é resolver o problema de ninguém. Eu vou ser sincero. Bulhões, não fala isso. Eu não estou aqui para resolver seu problema. Eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema. Você quer ajuda para resolver o seu problema? Você conta comigo. Você quer que eu resolva o seu problema? Você está no lugar errado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Primeiro conselho é esse. Conselho que ninguém vai te dar. Ajude o outro a resolver o problema, mas não resolva o problema do outro. Muito bom. Segundo conselho que ninguém vai dar para você. Não tenha medo de perder gente que nunca foi seu. Como é, beleza? Sim. A certa altura da vida, os homens, inclusive, sabem isso às vezes até mais do que as mulheres. Você vai abrir a sua mão e você vai experimentar contar quantos amigos você tem. Amigos, estou falando colega. Eu não estou falando de gente que vai beber com você. Não estou falando de gente que só te procura quando quer ir pro rolê, quando quer ir pra farra. Relacionamentos de interesse. E às vezes não é nem interesse financeiro. É interesse de fuga. Você vai abrir a sua mão aí. Faz isso comigo aí onde você estiver, tá? Abre sua mão. Conta quantos amigos você tem. Amigos! De verdade. Não estou falando colega. Estou falando amigo. Bruno, você quer um amigo. Seu carro quebrou 3 horas da manhã. Para quem você liga que vai socorrer você? Pensa aí. Você está doente e precisa de alguém que te leve para o hospital. Quem é que vai parar para levar você para o hospital? Pensa aí. Você está com uma crise de ansiedade, 3 horas da manhã. Você pega o seu celular. Quem você liga que a pessoa vai te atender e vai passar a madrugada conversando com você? Pensa comigo. Das pessoas que você tem, quais foram aquelas que essa semana mandaram mensagem perguntando como você estava? Isso vai ficando complexo, porque eu sei que muitos de vocês, ao avaliar esse episódio, vão ver que na sua mão não tem ninguém. Se isso aconteceu, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Seja bem-vindo à vida adulta. A vida adulta, naturalmente, ela compõe uma solidão na qual a maturidade leva você a se afastar das pessoas. E, na verdade, isso nem sempre é intencional. Você vai se afastando das pessoas, por quê? Porque percebe que, na verdade, as pessoas nunca estiveram próximas assim. E, portanto, quando isso acontece, você descobre que não é sobre a quantidade, é sobre qualidade. E que, naturalmente, essa qualidade nem sempre vai se manter. Conforme o tempo passa, algumas pessoas vão se afastar de você. Eu tinha um grande amigo, que era meu amigo de verdade. E ele sempre me falava uma coisa nos meus aniversários. Dia 9 de setembro é a minha data. Sempre que ele me mandava uma mensagem, e ele é um dos primeiros a fazer isso, ele dizia assim pra mim. Eu lembro a primeira vez que ele falou isso. Ao longo da vida, a nossa árvore de amizades, ela é sacudida pelo vento do tempo. E algumas pessoas caem pelo caminho. Você é aquela
que permanece, que é aquele fruto que permanece. E assim, ele sempre falou isso. Ele falou isso a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta. Durante uns 10 anos ele me mandou essa mensagem. Aí chegou no ano de 2021, eu fiz aniversário e essa mensagem não chegou. Em 2022 eu fiz aniversário e essa mensagem não chegou. Em 2023 eu fiz aniversário e essa mensagem não chegou. Por que, Vinícius? Porque até ele, ao longo do tempo, acabou caindo do pé da árvore da amizade. E eu, consequentemente para ele, também caí do pé da amizade. Isso significa que não existem garantias que você vai permanecer com pessoas por conta do passado. Nós fazemos por conta do presente. O passado não é garantia para nada. A não ser que você seja dono de um museu. Aí sim o passado vai ser o seu aliado e ele vai andar ao seu favor. Então o segundo conselho que eu vou dar para você é que ao longo do tempo você vai se separar. Ao longo do tempo você vai se afastar. Ao longo do tempo você vai ter que dizer adeus. E você no fundo do seu coração vai se sentir mal por isso. Deslocado, solitário, muitos inclusive abandonados. Mas o que eu quero garantir para você é que o abandono só existirá caso você não reaja. É muito comum que diante dessa verdade, você queira então ligar o F, se afastar, e aí não se importar mais com ninguém. Talvez isso seja uma alternativa complexa, mas fácil. Mas a realidade é que isso não acontece não. Se eu fosse você, eu faria o que eu faço, mas aprendi a fazer. Isso não nasceu do nada. Porque no princípio eu me afastei e construí de maneira intencional muros ao longo de mim, porque eu não queria ter ninguém. Mas eu aprendi com Jesus algo muito precioso. E aqui eu me arrepio, senhores e senhoras. Olha isso aqui, ó. Os olhos, né, molham, por quê? Porque me dá vontade de chorar. Olha que coisa importante, olha que coisa especial. Isso aqui é um presente de sabedoria. Se você pegar a Bíblia, sua Bíblia, e se você não tem nenhuma Bíblia, compra uma, tá? Ou baixa no seu celular. Mas compra uma. Se você pegar a sua Bíblia e experimentar ler o Evangelho, experimenta ler aí um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Leia. Você vai querer ler mais com o tempo porque é muito interessante. Você vai perceber que Jesus ele sempre esteve presente nos momentos difíceis dos amigos dele. A sogra do Pedro, ela adoece, ele vai lá, cura a sogra dele. O Simão, que até então tinha essas variações de humor, Jesus ele estava com ele. Filipe, Mateus, Pedro, Tiago, João, Judas. Então você percebe que quando o barco ele vai a fundo, Jesus aparece. Você percebe que quando eles estão com fome, Jesus dá a comida. Você percebe que quando eles estão em crise, Jesus ele dá o conselho. Você percebe que quando eles estão mal, Jesus ele vem e traz o consolo. Porém, no momento em que Jesus precisa deles, ele vai até o Getsemane, ele olha para os discípulos e faz o seguinte, ele entende um princípio de amizade, que é o quê? Intimidade. Nem todo mundo que está perto é íntimo. E nem todo mundo que está íntimo, às vezes está perto, esse é o ponto. Então ele faz uma separação, não uma distinção, mas ele seleciona por conta da intimidade. E aí ele chama Pedro, Tiago e João. E ele diz assim, eu preciso que vocês vão ali comigo. Ele vai mais adiante do monte, né, do Getsemane. E ao entrar no jardim do Getsemane, ele fala, a minha alma está angustiada. Fiquem aqui e orem comigo. Você já imaginou Jesus pedindo para você orar com ele? Ou pedindo para você orar por ele? Aquele é o primeiro momento que você vai ver Jesus dizendo assim, eu preciso de ajuda. E ajuda não é uma ajuda transcendental, era apoio, a presença. E eu não sei se vocês sabem, mas o que é que acontece? Os discípulos dormem. E não me falha a memória, está em Marcos uma observação, que eles dormiram de tristeza. Só que quem já esteve aflito, angustiado, depressivo, sabe exatamente o que é esse dormir de tristeza. Tem um livro que está na minha mala, chamado Intencional. Ele é a base do método FB, que é a nossa plataforma, onde eu ensino a você
inteligência emocional do zero, se relacionar de maneira saudável, superar dependências emocionais e se posicionar como um homem e uma mulher de valor que vivem a sua melhor versão, nesse livro existem as apêndices. Apêndices são explicações detalhadas sobre os fenômenos emocionais. Um deles é a tristeza. E na tristeza, é natural que você se torne uma pessoa mais reclusa e tenha como consequência sonolência. Porque você precisa se retrair para elaborar e processar emocionalmente o que se deu a nível de perda, luto, dano, sofrimento, dor, traição. E é por isso que você se fica mais recluso, vai sempre querer dormir. É muito comum que as pessoas que estejam muito mal queiram dormir. Elas querem meio que num tale. E os discípulos fizeram isso. E aí você percebe, cara, que Jesus, quando ele precisou deles, eles não estavam. Percebe? E aí nós temos duas opções. A primeira opção, a gente se revolta e a partir desse momento nós não vamos permitir que ninguém entre no nosso ciclo de amizades. Você pode se tornar uma pessoa amargurada, revoltada, ressentida, mas a realidade é que isso não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, isso vai trazer muito mais dano para você. Ou você se torna uma pessoa que entende isso. E ao entender isso, você não se vinga. Você se torna pontualmente agradável. Você que é uma pessoa pontualmente agradável. Você vai mandar uma mensagem para alguém em momentos pontuais. Porque é muito fácil chegar para você aqui e falar assim: quantas pessoas te mandaram uma mensagem essa semana? E aí você olha para mim e fala assim: ninguém. Só que aí eu vou trazer outra pergunta. Mas você, quantas mensagens você mandou para alguém? Estou dizendo meme do tio Paulo. Eu não estou falando figurinha. Eu não estou falando mensagem zoando. Eu não estou falando de piada. Eu estou falando para quantas pessoas você pegou seu celularzinho e falou assim: bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Como você vai? Como você tá? Que saudade de você. Sinto sua falta. A gente pode não se ver, podemos estar distantes, podemos não estar muito próximos, mas eu só estou passando aqui para dizer que você é importante para mim. Que você é especial. Percebe? E aí você vai percebendo que ao fazer isso, você vai trazendo para essas pessoas leveza, você vai trazendo para essas pessoas agradabilidade, você vai se tornando uma pessoa pontualmente essencial. Porque ao longo do tempo você vai percebendo que as pessoas importantes não são aquelas que estão presentes a todo momento, mas são aquelas que estão presentes nos momentos em que precisam estar. O nome disso daqui é maturidade. Entendeu? E aí vem um plus aqui, um segredo. Não espere nada por isso. Não. Não espere ser reconhecido, não espere ser recompensado, não espere ser louvado, não espere. Se acontecer, excelente. Se não acontecer, tudo bem. Você fará não pela recompensa, você fará pela sua natureza. Todos nós, naturalmente, temos uma natureza. Você nunca vai ver um passarinho conversando com o outro e ele dizendo: cara, hoje tá tão bonito o pôr do sol, vamos para casa andando? Por quê? Porque não é da natureza dele andar. Ele está condenado a voar para sempre. Você nunca vai ver um peixe olhando para o outro e dizendo: cara, eu quero pegar um ar, o ar tá tão fresco aqui, vamos respirar um pouquinho lá fora? Porque é da natureza dele o fundo do mar. Nós faremos aquilo que é correspondente à nossa natureza. Portanto, fazer o bem não deve ser motivado por conta da espera de uma recompensa, mas porque a sua natureza é essa. Porque você é assim. E quando você faz pela sua natureza, você faz com espontaneidade. E você se torna uma pessoa necessária. Esse é um conselho que ninguém vai te dar. Mas eu dou a você. Porque foram coisas que mudaram a minha vida. Primeiro conselho: ajude o outro. Mas não resolva o problema do outro.
ajude o outro a resolver o problema dele. Segundo conselho, para você que está chegando agora e talvez tenha perdido aí os 2 primeiros conselhos, tá? Segundo conselho, ao longo da sua vida, muitas pessoas vão sair da sua vida. Não sofra por isso. Seja grato, seja pontual e se torne alguém da qual a ausência seja uma boa memória. Porque você pensa comigo aqui, tá? Pensa comigo isso daqui. Dificilmente você vai ouvir isso daqui que eu vou te falar, tá? Principalmente na internet. Vamos lá. Pensa aqui comigo, vamos lá. Se eu contar a vocês que daqui a 10 anos vocês serão apenas memórias na vida das pessoas, isso vai te chatear? Talvez sim, porque você não quer, você quer permanecer e blá blá blá. Mas a realidade é essa, daqui a 10 anos você só vai ser memória. Se você não pode mudar esse fato, você pode ressignificar esse fato. Aqui, a vocês que não entendem, ou não sabem, ou não aprenderam, entra a inteligência emocional. Inteligência emocional, basicamente, é a habilidade de ressignificar, dar sentido, organizar memórias, sentimentos e classificar emoções. Esse é o ponto. Princípio da inteligência emocional. Eu não mudo o imutável, mas eu ressignifico a minha posição. Eu não mudo o fato de alguém ir embora, mas eu determino o lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa. Eu não mudo o fato de alguém me deixar, mas eu decido que posição essa pessoa vai permanecer na minha vida. Aquelas que não têm inteligência emocional não conseguem reagir nesse ponto e, portanto, quando alguém vai embora, alguém as deixa ou as coisas acabam, elas colocam essas pessoas em altares. Elas passam a idolatrar as pessoas que a abandonam. Elas passam a se bloquear por conta de episódios, sentimentos e amores que chegaram ao fim. Porque não há um repertório emocional, ou seja, não há uma opção que ela sabe que não é possível de fazer algo diferente. Então, se daqui a 10 anos você vai ser memória e você não pode mudar isso, você pode escolher qual é o tipo de memória que você quer ser. E agora, eu pergunto para você nesse domingo, qual é o tipo de memória que você quer ser na vida de alguém? Pelo que você quer ser lembrado? Como é que você deseja que as pessoas recordem do Saulo, do Danielton, da nossa querida Bel Marques, da Belle, da Márcia, do Guilherme, da Carol, da Aline, do Diego, da Jess, da Caroline? Se você não pode mudar o fato de que daqui a 10 anos você vai ser uma memória, qual é o tipo de memória que você quer ser? Tamo junto, Gui. Um beijo no seu coração, viu? Estamos ansiosos. Seja muito bem-vindo. Portanto, se nós não conseguimos mudar o fato de sermos memórias, nós podemos definir qual é o tipo de memória que nós queremos ser. E eu, ao longo do tempo, tomei a decisão de ser o tipo de pessoa da qual vale a pena lembrar. Afinal, vivemos em uma geração onde as pessoas não aprenderam a dizer adeus. Tal e qual a música lá do Leandro e Leonardo, não aprendi a dizer adeus. Tem até um texto no Elucubrações sobre isso. Não sei se alguém aí já leu ou vai lembrar, mas no meu primeiro livro tem esse texto. Inclusive, se você é aluno do Método FB, eu não sei se você já baixou o seu livro, tá? Mas quem é aluno tem acesso ao e-book de maneira gratuita. É um presente que eu dou para você. Leia lá. O fato das pessoas não aprenderem a dizer adeus faz com que essas pessoas não saibam se despedir. E por isso buscam se despedir de maneira truncada. Brigam para ir embora. Tal e qual fez Nero, vivem em uma Roma, constroem uma cidade de memórias, mas de repente sobem no alto de uma torre de Mecenas e colocam fogo na cidade. Parece que algumas pessoas precisam colocar fogo na cidade para não voltar para trás.
Elas não entenderam a mecânica do fogo nos navios, né, o fogo dos barcos. Quando você coloca fogo no barco, você está apagando você está limitando, na verdade, o caminho de volta. Isso não significa que você tem que destruir a história que você viveu. Quando você aprende a se despedir, você se torna uma pessoa muito mais agradável. E se eu disser para você quem você quer ser quando você for embora, eu adquiri ao longo da minha maturidade uma resposta. As pessoas me perguntavam assim: o que você quer ser quando crescer? Eu não sabia que eu seria escritor, eu não sabia que eu seria palestrante, que eu seria empresário, eu não sabia que eu seria líder de um movimento da maior plataforma de inteligência emocional do Brasil, eu não sabia que eu teria milhares de alunos, milhões de seguidores, eu não sabia. Mas tudo isso aconteceu quando eu descobri quem eu queria ser. E essa é uma pergunta totalmente individual. Eu queria ser alguém que fizesse falta. Eu queria ser alguém que deixasse saudade. Eu queria ser alguém que provavelmente passaria pela vida de uma pessoa, talvez por um dia, ou por uma semana, ou por um ano, mas que ao me despedir, ou ao ir embora, ou a me distanciar por conta dos pormenores da vida, eu queria ser alguém cuja memória fosse agradável. Que alguém um dia, pô, o Marcos, se o Marcos estivesse aqui. Caraca, pô, conheci um cara, gente boa demais. Até hoje eu recebo directs de pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que estudaram comigo, pessoas que foram meus alunos, pessoas que me conheceram muito antes de eu ser um influenciador. E eu vou ser sincero com você, ao longo desse tempo eu me perdi muito por conta dessa identidade. E nos momentos que eu me perdi, eu me tornei uma pessoa amarga, fechada, reclusa, inacessível. No princípio de que eu queria me retrair para não ferir ninguém. Mas a partir do momento que a sua identidade ela vem à tona e você recolhe ela, ou na verdade reacende ela, você começa a se tornar novamente uma pessoa mais agradável. Esse é o ponto. Mas colocou, Bulhões, você faz falta, pode ter certeza. Quando não tem suas lives, assim sua falta. Tenho certeza disso. Nós finalizamos a primeira época das lives cafeínas. Caraca, pô. O negócio foi loucura, 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 loucura. Eu recebi uma quantidade enorme de mensagens da galera me cobrando que eu não estava ao vivo. E isso é bom. Porque se você faz falta, naturalmente você é alguém que é importante. E aí tem a habilidade de como fazer falta. Mas uma coisa que eu posso garantir para você, quer ser alguém agradável, seja pontual. Não fale mais do que o necessário. Não se entregue mais do que se permite. Não corra atrás. Percebe? Porque ao fazê-lo isso, a sua presença será comemorada e não implorada. Ao agir de uma maneira coerente com aquilo que você é e acredita, você será alguém cujas pessoas querem ter por perto. E não alguém que se humilha para estar a toda hora presente. Eu gostaria muito de explicar a você como se faz isso. Como ocupar sua mente, como ser estratégico, como ser pontual, não correr atrás, não surtar como alguém sumir, ser inesquecível. Mas eu não tenho tempo para isso. Por isso nós temos ali uma live. Uma live não, uma aula, se eu não me engano, lá no Código da Atração. Eu acho que é Código da Atração, lá no Método FB. E basta você clicar lá para você assistir essa aula e aprender como fazer isso. Aqui, ó, Clube do... Será que é Clube do Livro? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui, tá? Eu tô com o método aberto aqui na minha frente. Código Secreto da Atração. Você clica no Código Secreto, vai abrir aqui, ó. Os 3 códigos da atração. E aí você... tem aqui, ó. Nossa, caraca. Como eu pude esquecer dessa live. Se liga, se liga. Essa live aqui, que eu tô de amarelo, tá? Que é essa daqui, ó. O poder de fazer falta. Essa daqui, tá vendo? Ó. Perdão, o poder do amor próprio. Você vai clicar nela, vai abrir pra você. Você vai conseguir assistir aí de onde você estiver, tá?
Aqui eu ensino a você do zero como é que você vai fazer para se tornar uma pessoa mais agradável e como é que você faz para... Porque qual que é o processo? Vou explicar para você, tá? Tem muita gente que é nova aqui, talvez não entende o que eu estou falando, mas como é que é o processo? Pessoas bem resolvidas conseguem ser pessoas mais agradáveis. No MMV, Bulhões? Não, essa daqui está no Código Secreto da Atração. O MMV é um curso. Como é que é a diferença, né? Na plataforma de inteligência emocional, que é essa aqui, presta atenção. Tem muita gente que já está chegando aí, né? Ó, então aqui é a nossa plataforma de inteligência emocional. Melhor que a Netflix. Então aqui você tem, ó, Live Cafeína. Quando você vem em Live Cafeína, são todas essas lives que nós fazemos aqui. Perfeito? Aqui é um treinamento. Protocolo modo caverna. Despertar de consciência, sair do zero emocional, mudança de vida. Isso daqui é protocolo, treinamento. O MMV é um curso. Qual a diferença? É que no MMV, quando você abrir o MMV, ó, tem aqui módulo 1, tá? Módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Então aqui é um curso completo. Além do curso, você tem aqui, ó, as coleções. Então, sua nova versão, Clube do Livro, blindagem emocional. Perfeito? Então, qual que é a minha dica aí para você que está me assistindo? No poder do amor próprio, tá? O segredo para você ser uma pessoa agradável para os outros é um reflexo de você ser agradável para você, tá bom? Ela falou assim, qual que é o link desse site? Isso daqui não é um site, isso daqui é a nossa plataforma de inteligência emocional. A maior plataforma de inteligência emocional do Brasil. Então, dentro da plataforma, você tem acesso a todos os meus treinamentos, cursos, e-book, todo o conteúdo que eu fiz aqui para que você alcance uma melhor versão. Seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida pessoal e etc. Mas ainda não faço parte do método FB. Isso vai muito aí de encontro ao nível de consciência. Quem sabe o que é o método FB e ainda não faz parte, eu convido você. E caso você não saiba o que é o método FB ainda, eu vou te mandar um link aí para você saber o que é o método. Basta você escrever eu quero nos comentários. Eu vou te escreve eu quero aqui, ó, no direct, eu quero. Escreva certo, tá? Tem gente que escreve errado e depois reclama que não recebeu. Só escrever eu quero, você vai receber um direct aí, já com um link para você se inscrever. Na minha opinião, se você abrir o link, você tem que se inscrever e entrar aí no método FB. Tem coisa que eu falo sobre, mas tem coisa que eu ensino como. Aqui na live eu falo sobre amor próprio. Eu falo sobre melhor versão. Eu falo sobre vencer a dependência emocional. Eu falo sobre superar a carência. Mas o como fazer, aí é no método. Porque aí a gente tem tempo de qualidade para você parar, escutar, aprender e colocar em prática. E na minha humilde concepção, o investimento do método FB, que é R$ 197 por ano, é o investimento menor do mercado, não só de relacionamentos e autoconhecimento. Qualquer curso hoje é 600, 700 reais, né? 797, igual a galera sempre fala. E você tem uma plataforma completa durante um ano inteiro, além de um grupo exclusivo. Quem já é aluno aí, bota o emoticon. E só que tem um detalhe, né? Só tem 20 vagas, eu esqueci de falar. Então, escreva aí, eu quero, abra o seu direct, vem pra dentro e eu prometo a você uma única coisa. Eu não vou resolver seu problema, mas eu vou te ajudar a resolver seu problema. Esse é o ponto, como eu ensinei anteriormente. Ser alguém agradável é reflexo de uma pessoa que ela aprendeu a se amar. Olha o tanto de aluno aí, ó. Paraíso Mantiqueira, a querida Rúbia, nossa maravilhosa Paty Macedo, o meu grande amigo Saulo, a Monique, nosso querido Paulo Rocha, a Mel, a Edilene. Hoje tem live, hoje tem um podcast, hein, Edilene? Podcast novo, 8h30 da noite. Eu vou mandar no grupo. É isso. A Maria colocou, tem uma semana no método, tô me sentindo bem melhor. Então, Maria, você já é uma veterana aqui, hein? Daqui a pouco você vai dar boas-vindas para os novos alunos. É isso. Aí, eu já cheguei a pagar 2.700 em um curso. E valeu a pena, Saulo? Esse é o ponto. Sem palavras, pro Ju, Milton, aí tudo isso é aluno. E todos esses aprenderam, né, a desenvolver suas melhores versões.
Dá clareza para quem está parado profissionalmente? Com certeza. O MMV é para isso, para você desbloquear essa nova versão. Entendeu? Então esse é o ponto. A partir do momento que você se torna uma pessoa bem resolvida, você se transforma em uma pessoa agradável. As pessoas desagradáveis são aquelas que não são bem resolvidas. E por não serem bem resolvidas com elas acabam trazendo essa atmosfera de caos e de conflito para fora da relação. Ela acredita que o problema da vida é o outro e acaba descontando nas outras pessoas as suas próprias frustrações pessoais. Então, você quer ser uma pessoa agradável aos outros? Busque, naturalmente, ser alguém que é agradável para si próprio. O poder do amor próprio desbloqueia uma pessoa agradável. Perfeito. E só para você ter noção daquilo que eu estou falando, né, se funciona ou não, eu vou mostrar só aqui para você uma foto. Isso daqui é só uma foto. E quando eu fiz o MMV, esse era o meu rosto. Olha aí, ó. Aqui eu devia estar com uns 91 quilos, se eu não me engano. Olha aí, ó. Tava um pouquinho gordinho. Um pouquinho, ou até bastante. Ó. Mas eu acho que eu tava bonito. Dava para melhorar. Aí, ó. E aí, agora, esse aqui sou eu. Então, a dificuldade que as pessoas têm de viver a melhor versão delas é que elas querem fazer tudo da mesma forma. E não é assim. Qual a forma de pagamento para o curso? Pix, acho que, não sei se tem Pix, mas acho que tem Pix, crédito e parcelado. Parcelar em 12 fica R$19,90 por mês. É menos que um hambúrguer, né? Menos que é uma batata frita, dependendo de onde você vai comprar. E a Zandra me conheceu na época do MMV. Qual que é o Leandro? Leandro tem Pix sim, acho que o Leandro pagou por Pix. É isso, tem Pix, né, Leandro? Show. E aproveitem que as vagas estão acabando aqui, a produção está me mandando. Mas qual que é a dificuldade que as pessoas têm de viverem essa melhor versão? É porque elas querem fazer tudo da mesma forma, no mesmo tempo e em pouco tempo. E não é assim, não. Não é assim. Coisas boas levam tempo, para que o tempo não leve as coisas boas. Coisas boas levam tempo, para que o tempo não leve as coisas boas. Tudo que custa alto para construir, dificilmente você vai perder. Coisas que não custam nada para construir, facilmente você vai perder. Existe um brinquedinho que a minha filha adora, chamado Lego, que é um monta-monta. Se você monta duas peças que são largas, ou seja, que se encaixam muito facilmente, você também desconecta essas peças facilmente. Quando você conecta duas peças difíceis, e é complexo para você encaixar, é duro, dificilmente você também consegue abrir. Quanto mais fácil é para você alcançar alguma coisa, mais fácil é para você perder. Então, na realidade, não é buscar o fácil e o difícil, é buscar o protocolo, o processo, passo a passo. Quando eu lancei, agora isso daqui é um bastidor, tá? Não sei se eu já falei para vocês, mas quando eu lanço o MMV, foi exatamente após eu criar pela primeira vez o método faixa branca. Na época não tinha plataforma, era um grupo no Telegram, e ali no faixa branca eu consegui reagir. Estamos falando aí de janeiro de 22, estamos já em 24, já fazem mais de 2 anos. Mas foi quando eu reagi e eu falei assim, cara, é possível. Só que naquela altura eu ainda tinha, obviamente, um tempo para refazer o que eu precisava. Então hoje, obviamente, hoje eu tenho a minha melhor versão na minha vida física, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, e esse é um dos segredos maiores, na minha família, certo? Hoje eu faço palestra toda semana, viajo pra caramba, faço live, gravo podcast, trabalho muito, mas naturalmente esse foi uma consequência, e foi a consequência de plantar. A consequência de plantar. E o que eu digo hoje para você, eu não quero que você se torne meu aluno só para você comprar algo de mim ou porque tem uma dívida de gratidão. Inclusive, se você quiser comprar o MMV para me ajudar, cara, pega esse dinheiro e faz uma doação para uma instituição de caridade. Eu não quero que você me ajude, eu quero que você se ajude. Quando eu digo a você, vem comigo, eu estou falando para você, tá plantando.
daqui a um ano, quando terminar a sua inscrição do Método FB, tem alguns alunos que agora em junho vão terminar a inscrição deles. Uma leva de alunos, mais de 1.500 alunos. E para todos esses alunos, eu vou chamar um por um e vou conversar. Conta para mim, o que aconteceu nesse ano? Certo? Então, quando eu estou falando isso para você, é por quê? Porque existem coisas boas que você ainda não viveu. Relacionamentos melhores que você não construiu. Uma nova versão que você ainda não conhece. E tudo isso não aconteceu, não é porque você não merece. É porque você ainda não se posicionou. Conselhos que ninguém vai dar para você, eu coloco o último conselho. Se você não investir em você, ninguém vai investir. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Se você não valorizar quem você é, os outros não valorizam. Portanto, faça por você. Porque Jesus fez por você. Se alguém pôde morrer em uma cruz porque amou você, quem é você para tomar a decisão de não se amar? Esse é um conselho. Espero que você guarde. 2 avisos importantes aqui, tá? Aviso de número 1. Hoje à noite, às 8h30, tem um podcast que eu gravei, o Lifecast, com a Cíntia. Esse podcast ele tá sensacional. Vai ao ar, ao vivo. Ao vivo não, porque a gente já gravou, mas vai ao ar em tempo real aí, às 8h30 da noite. Basta você clicar lá no link do meu perfil. Segundo aviso, eu gravei na sexta, e aí não gravei, foi ao vivo, o podcast que, cara, os cortes eles já estão viralizando. Ó, já tem mais de 1.000 milhão de visualizações os cortes que eu postei aqui lá no Instagram. A Edilene assistiu, ó. Tá vendo? A Edilene assistiu. E como é que eu faço para assistir isso, Bulhões? Você vai escrever aí no YouTube. Marcos Bulhões entrando na mente. E aí você vai assistir esse episódio completo. Esse episódio tá a coisa mais linda, galera. Foi, sem dúvida alguma, esses últimos, um dos melhores que eu já gravei. Espero que você goste. Dito isso, se você ainda não escreveu Eu Quero para adquirir o Método FB, escreva agora. Nós temos apenas mais 5 vagas. Quero já dar boas-vindas aos 15 novos alunos. Então escreva aí Eu Quero. Você vai receber o link no seu direct. Basta clicar, acessar e ponto final. Ontem eu também estava num evento muito especial do Ângelo. Assim que eu receber as fotos e o vídeo, eu disponibilizo para vocês também. Então, vamos juntos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e nós nos encontramos hoje às 8h30 no podcast, que vai ao ar no YouTube, Lifecast, tá? O podcast que já está disponível é o Entrando na Mente. O que vai ao ar às 8h30 é o Lifecast. Então já está disponível. E a todos vocês, um grande dia, um bom domingo, que Deus te abençoe. Vamos sempre juntos. Amanhã nós voltamos com a nossa live Cafeína. Um grande beijo e vamos para cima.